quebranta o meu coração, como a costa anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer o que fizeste por mim, como o teu céu, tua misericórdia é sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti, Senhor. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não vale a pena. Escuta o meu, nós precisamos de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Como eu preciso de ti.
Abra sua Bíblia, por favor, sem mais delongas. Isaías, capítulo 24. Isaías 24. Versículos 4 e 5. Isaías 24, versos 4 e 5. Louvado seja o Senhor, Ele reina, vive para sempre. Aleluia. Vamos ler a palavra de Deus. Diz assim um texto sagrado. Glória a Deus. A terra seca-se e murcha. A terra seca-se e murcha. O mundo definha e murcha. Olha aí, irmãos. O mundo definha e murcha. Definha os nobres da terra. A terra está contaminada pelos seus habitantes, porque desobedecem às leis, violaram os decretos e quebraram a aliança eterna. Coisa triste, né, irmãos? Tem um texto que diz: a terra pranteia, uma versão, e murcha. O mundo enfraquece e se murcha. Enfraquece os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos, quebram a aliança eterna. Uma outra tradução que eu li aqui. Amados, eu não tenho nenhuma dúvida, nenhuma. Tudo de ruim que acontece na experiência humana, todas as colheitas de espinhos, vêm em decorrência da desobediência. E é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. Sobre a desobediência como um portal para a maldição. E a obediência como um portal para a bênção. É o nosso tema nessa manhã. Eu sei que para aqueles que têm intimidade com Deus, conhecem a sua palavra, eu não vou estar falando nenhuma novidade. Mas eu sei também que para algumas pessoas que não gozam desse privilégio, ou seja, não têm intimidade com Deus ainda, talvez essa palavra soe um pouco estranha, mas à luz da própria palavra de Deus, desde o início, a maldição se instalou na terra por causa da desobediência. A desobediência trouxe maldição para a terra. Romanos capítulo 5, verso 19, fala a respeito da primeira família que aqui foi instalada, e a sua semente, vinda depois da semente, por causa do pecado, desobedeceram a Deus e entrou o pecado, e essa semente maligna, ela passou para todas as pessoas e todas as gerações. Infelizmente estão no mesmo patamar e colhendo as mesmas coisas. A maldição veio de uma forma universal e atinge a todos por causa da semente semeada, semente maligna lá do início, lá no Gênesis. Mas o enfoque dessa mensagem vem do Espírito, que quer nos falar não apenas sobre os tempos idos, quando adentrou a desobediência na terra, mas também seus reflexos
e até dos dias atuais, do que nós estamos colhendo, daquilo que nós próprios semeamos pela desobediência. E é isso que o Senhor vai trazer para nós nesta manhã. Irmãos, como a desobediência tem nos feito provar, como nós estamos provando coisas ruins, as aflições estas de todos os tipos de aflições, poderíamos enumerá-las, mas são vários tipos de aflições que nós estamos vivendo. A desobediência é algo terrível. Lá em Gênesis capítulo 3, o texto é muito claro quando fala a respeito disso. Tudo aquilo que aconteceu passado e vem acontecendo, irmãos, Deus não desejava e nem deseja, não estava isso no coração de Deus, não era esta a vontade de Deus para a humanidade. Porém, as coisas que aconteceram lá e acontecem aqui, têm atravessado as gerações, não poderiam ser diferentes, porque a semeadura tem a sua colheita e tem o seu preço. Embora o Senhor tenha demonstrado misericórdia e graça, o Senhor demonstrou lá atrás e tem demonstrado hoje ainda misericórdia e graça, mas o que tem feito a humanidade ao longo da sua história? Continuam na desobediência. Isso é trágico, irmãos. As pessoas desprezando a misericórdia divina, desprezando a sua graça, insistindo na desobediência. Onde é que isso vai terminar? Nós sabemos, segundo a palavra de Deus, e como também vai terminar, nós sabemos, mas a vasta humanidade desconhece e não sabe a respeito disso ainda. Por isso continuam assim. Irmãos, o texto que nós lemos fala de uma nação que o Senhor separou para si, uma nação que passou a conhecê-lo, e mesmo conhecendo-o, resolveram desobedecer. A história do povo de Deus do passado, a história de Israel, uma história marcada, se você analisar bem, de altos e baixos. E quando na experiência desse povo as coisas ruins aconteceram, não aconteceram senão por causa da desobediência. A decisão, irmãos, humana leva a isso. E nós vimos que aqui o Senhor fala: olha, a terra seca se murcha. Foi o que aconteceu. A terra ficou contaminada pelos seus habitantes. Desobedeceram às leis, violaram os decretos, quebraram a aliança. Eles quebraram a aliança várias vezes. Por isso, em várias ocasiões tiveram que ir para o cativeiro. Em várias ocasiões os inimigos tomaram a frente. Por várias ocasiões eles perderam batalhas, guerras. Por várias ocasiões, em várias situações, Israel, o povo de Deus, teve que amargar derrotas. Quantas lágrimas foram derramadas, quantas famílias destroçadas, quantas separações, quantas enfermidades, quantas pestes, quantas coisas ruins aconteceram, tudo porque, conhecendo a Deus, conhecendo as leis de Deus, resolveram
quebrar a aliança, desobedecendo. Irmãos, tragédia em cima de tragédia. E já que nós estamos falando sobre aquele povo, Israel, da sua desobediência, o que eles escolheram, nós vimos que também existem outros tipos de desobediência, agora num plano humano, que causam tragédias. Tudo isso produto do pecado, é óbvio, mas o Senhor tem dado ensinamentos, agora trazendo para nós, para a nossa geração, por exemplo, que uma vez não sendo esses obedecidos, atrai maldições. Vamos trazer um pouco para um plano de relacionamentos, do relacionamento humano. A Bíblia fala, irmãos, sobre família. Aliás, hoje seria um culto mais voltado para a família, liderado por esse ministério da família. Então deixa eu aproveitar aqui o gancho. Membros da família, ao que tange a família, quantas coisas ruins acontecem no meio da família, no seio da família, por causa da desobediência. Quando a gente abre lá em Colossenses, por exemplo, no capítulo 3, já que estamos falando sobre esse tema de obediência e desobediência no plano humano, olha o que acontece quando as pessoas resolvem desobedecer a Deus. Está lá, Colossenses 3:20. Vou ver aqui com os irmãos. Fala sobre alguns deveres. Especificamente, no verso de número 20, fala assim, olha bem, verso 20 de Colossenses 3. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Aliás, honrar pai e mãe, obedecer pai e mãe, atrai bênçãos. Mas o contrário a isso, a desobediência, coloca um filho, uma pessoa debaixo de uma maldição. Ela vive a maldição por causa da desobediência. Então diz aqui, obedecei, filhos, aos vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Coisa boa é agradar o Senhor. Mas quantos filhos hoje estão amargando derrotas? Quantas coisas ruins acontecem no seio da família por causa da desobediência? E falando em desobediência, irmãos, às vezes nós desobedecemos princípios divinos, que foram feitos para nos colocarem debaixo das bênçãos de Deus. Princípios. E nesses deveres domésticos que nós lemos aqui, vós mulheres, estáis sujeitos a vosso próprio marido como convém ao Senhor. Esse está sujeito, irmãos, não está debaixo do pé do marido, não é isso. Não se trata disso de forma alguma. Mas o que nós estamos vendo é o contrário. Vós maridos, amai a vossa mulher, e não vos irriteis contra ela. Essas coisas devem andar juntas. E o que está acontecendo nos dias de hoje principalmente, é o contrário a isso. Maridos, quando amam e se amam, não apenas protegem ou trazem os proventos para dentro de casa, mas maridos quando amam de fato suas esposas, irmãos, a coisa é muito séria. Promovem toda sorte de bem-estar para o seu cônjuge e vice-versa. Mas para onde está caminhando a família? Falta de respeito. E se vê a falta de amor mesmo, que leva as pessoas a tratarem umas às outras de uma forma tão fora da vontade de Deus, que a colheita está sendo péssima. Questão da desobediência, irmãos, tem atraído muitas maldições para dentro da família e para a sociedade como um todo.
desobediência. Nós lemos na palavra de Deus a respeito, por exemplo, das autoridades. Quando Paulo fala lá em Romanos capítulo 13, vamos aqui para a palavra, Romanos capítulo 13, eu estou colocando aqui na questão do relacionamento entre as pessoas e por que não dos governantes, etc. Aqui, irmãos, nós lemos em Romanos 13, eu quero ler isso aqui, porque vai falar-nos algo sobre o que está acontecendo nos dias de hoje também. Submissão à autoridade. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Autoridades, irmãos. Nós temos níveis de autoridades dentro de casa, e mais abaixo o texto fala sobre as autoridades que o Senhor tem constituído, como por exemplo, aqueles que foram colocados não como senhores soberanos, mas como patrões. A Bíblia fala sobre isso. E voltando a essa questão das autoridades que governam, de todos os tipos e níveis, irmãos, como que a sociedade tem sofrido por causa da desobediência às autoridades que instam ou que pelo menos deveriam andar segundo as leis. Aí você vai me dizer o seguinte, eu questionar, pastor, mas tem autoridade que não é digna de ser obedecida. Sim, de repente você tem até razão, mas não quer dizer que você deva ferir princípios segundo a palavra de Deus. A gente sabe, segundo a palavra do Senhor, que existem autoridades, irmãos, autoridades lá em Provérbios 29, que governam mal. Elas próprias são pessoas ruins e fazem o povo gemer, diz a Bíblia. Trazem um gemido para o povo, porque não sabem governar, são maus, são egoístas, são avarentos, enfim. Mas isso, irmãos, de forma alguma deve trazer a nós, ou pelo menos fazer com que a gente venha desobedecer o que está na palavra de Deus. O Senhor fala sobre as autoridades. Aí de repente você pode ainda questionar, mas eu devo obedecer uma autoridade desta? Faça a tua parte. Faça a tua parte, porque os tais estão sendo observados por Deus e Deus os julgará. Pode estar certo disso. Deus trará juízo ao seu tempo a estas pessoas que não governam como deveriam governar, são maus. Mas faça a sua parte nessa questão. Aí você fala assim, pastor, mas também se elas ou essas autoridades nos obrigarem a fazerem aquilo que nós não podemos fazer, porque a Bíblia nos diz assim, assim, assim. Se essas autoridades nos ordenarem, por exemplo, negarem a nossa fé, negarem o nosso Deus, o que eu faço? Eu vou obedecer essas autoridades? Tem uma palavra para você em cima disso. Faça como aqueles amigos de Daniel, o que eles fizeram. Faça como o que o próprio Daniel fez, e tantos servos de Deus, filhos de Deus, tementes a Deus fizeram e fazem. Não negaram a fé de forma alguma, ainda que lançados na fornalha,
mas eles não negaram a fé, e o Senhor foi com eles. O Senhor será com aqueles sempre, sempre que forem fiéis a Ele. O Senhor não abandonará os seus fiéis. Eles não negaram, e você não vai negar também. É lógico, você não vai fazer aquilo que fira os princípios ditados por Deus ao que tange a adorá-lo, tão somente a estar diante dele, não diante de homens, nem diante de deuses. Você não vai fazer isso de jeito nenhum. E aí eu quero entrar numa outra questão aqui, pastor, mas eu não vou tomar essa vacina, por exemplo. Porque isso, aí você tem cria várias situações do que você ouve de profecias, e que eu não vou tomar porque é coisa do diabo, porque não sei o que, é porque mais não sei o que lá, tanta coisa que se fala. Eu não vou obedecer, eu não vou tomar essa vacina. Vai acabar tomando. Fala, mas você vai tomar a vacina. Porventura você vai estar fazendo alguma coisa que fira a sua fé? Por acaso você vai estar fazendo alguma coisa que vai estar dizendo assim: você vai estar colocando esse negócio no lugar de Deus? Não, de jeito nenhum. Então, irmãos, existem certas coisas que as pessoas confundem como princípios. A Bíblia até declara: se beberdes alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. E aí as pessoas começam a falar: pastor, mas o sinal da besta está nisso, o sinal da... Irmãos, as pessoas estão completamente confusas com relação a essa questão de sinal de besta, com relação ao anticristo que vai surgir, ou que está por aí. As pessoas não leem Bíblia, estão completamente confusas. Leia a Bíblia, estuda a palavra de Deus, deixa o Espírito Santo de Deus tocar no seu coração. A Bíblia fala sobre o arrebatamento da igreja? Fala sobre o arrebatamento da igreja. E os tais não serão colocados diante dessa situação, subirão antes disso. Você não vai se permitir a receber um sinal da besta, irmãos, que existem várias colocações teológicas e etc e tal em cima disso, e tem gente arrumando uma teia, colocando a mente numa confusão tão grande, que está perdendo a noção das coisas espirituais, está confundindo tudo. Se a vacina vai dar certo ou se não vai dar certo, a gente nem sabe ainda. Tomara que dê certo. A gente ora e torce para que dê certo. Mas devemos fazer a nossa parte. Porventura, irmãos, os governantes hoje estão pedindo alguma coisa que a gente não possa fazer, como por exemplo, o distanciamento social, usar máscara, se prevenir e tomar a própria vacina no tempo certo. Eles estão pedindo alguma coisa que fira a sua fé, que faça você negar a sua fé? Não. Se estudos comprovam que o distanciamento ajuda, que a máscara ajuda, é uma coisa que funciona. E aí eu vou dar uma de bonzão, de crentão. Não vou fazer isso não, porque eu sou crente. Eu ouvi um absurdo essa semana, de um pregador falando assim: a morte é lucro. A morte é lucro. Ver Cristo é ganho, a morte é lucro. Então mas morra sozinho. Não vou usar máscara não vou andar, porque se eu morrer, eu estou com Cristo, se eu morrer eu vou para o céu. Morra sozinho, mas usa máscara para não passar isso para os outros. É uma ignorância tão grande das pessoas, que confundem tudo, usam textos que não tem nada a ver. Então, irmãos, os governantes, quando baixam decretos, leis, para a gente obedecer, mesmo que às vezes existam alguns equívocos, é possível que sim, mas por que toda essa rebeldia, é por isso que nós estamos colhendo, digo nós,
por causa da desobediência. Irmãos, que coisa terrível. Preste atenção. Um ano atrás, um caso, e vem mortes. Chega lá para abril, enfim, fecha tudo, aquela coisa toda, e portas de emprego fechado, e fecha a igreja, e fecha não sei o quê, e acaba por causa da desobediência. Aí vai chegando lá para agosto, eles começam a olhar, aí entra até a questão política, olha para frente, opa, tem eleição lá na frente, vamos levar um mês mais para frente, né, para poder dar um espaço, aquela coisa toda. Aí começam a abrir, né? Aí em agosto as igrejas começam 20%, 50%, e dá lá para setembro 100%, aquela abertura, e cai. Eram 1.000 e tantos mortos, chegou a ter média de 400, né? Teve um mês aí de novembro e tal, 400. A coisa estava ficando, né, boa para gente. Os comércios abertos, as indústrias funcionando, aquela coisa toda. Aí vem de novo o relaxamento. E essa desgraceira recomeçou. Posso estar enganado? Desde lá das eleições começou tudo. E é carreado daqui, aquela coisa toda, aquela confusão toda. Que inferno! Desobediência, até os próprios governantes entraram na desobediência. Não poderiam deixar isso para o ano que vem, deixar a coisa parar mesmo, já que estava funcionando, as coisas estavam indo. Aí depois vem mais não sei o que de festividade, aí não sei o que, vem Natal e Ano Novo, aquela confusão de... Irmãos, São Paulo, eu conheço um pouco daquilo dali, aquele movimento daquelas ruas de compra, de venda, aquela loucura, caiu um pouquinho, mas estava como antes. Os comércios superlotados, aquela correria, todo mundo já sem máscara, já de qualquer coisa, os barzinhos já superlotados, as pessoas. E o que deu, irmãos? Nós estamos colhendo a desobediência generalizada ou geral. Veio o carnaval, não teve carnaval, não teve aos moldes, mas as pessoas se aglomeraram, ou se aglomeravam, por aí. Irmãos, é a colheita. Espera-se muito das vacinas. Volto a dizer, tomara que dê certo, a gente está orando para que dê certo. Mas sempre um abismo chama outro abismo. Mesmo que funcione, mas isso vai demorar, irmãos. Não vai ser para amanhã, não. Não vai ser para amanhã. Isso vai demorar um bom tempo ainda. Não é que eu esteja sendo pessimista, não. É a realidade. Nós estamos vivendo uma realidade, irmãos. Algo palpável. Todo mundo estava olhando para 2021. Olha bem, todo mundo estava olhando para 2021. Vai estar tudo solucionado, não foi? Quando vieram as aberturas, lá em agosto, já estávamos olhando para 2021. Opa, o mundo ímpio, vamos ter os nossos carnavais, as nossas igrejas, nós já planejamos no começo do ano, retiro espiritual, no retiro de carnaval nós vamos fazer assim, e no aniversário da igreja nós vamos fazer assim, e culto das famílias nós vamos fazer assim. Estávamos nos programando para a normalidade, para as coisas normais, e o que aconteceu? Nada. Entrou 2021, irmãos, e está pior do que 2020, vai ficar pior. Se não nos cuidarmos na questão da fé, na questão daquilo que está sendo colocado para prevenção, pode piorar. E a gente fala assim, mas eles não sabem o que estão falando. Já sabem, eles já sabem o que estão falando, daquilo que experimentaram, daquilo que experimentamos no ano passado. Hoje, irmão, já se tem uma base para fundamentar de que as coisas vão piorar. E tem gente brincando com isso.
Hoje, mais de 1.600 pessoas estão aí morrendo no país, coisa que não aconteceu em maio, junho, julho do ano passado. E você acha que isso vai melhorar? Um país com 220 milhões de habitantes, Brasil, 5% foram contaminados, 11 milhões. Restaram quantos? 209, 210 milhões. Não foram infectados. Mas a coisa está se avolumando, se multiplicando de uma proporção tão terrível. Não estou aqui amedrontando, não estou falando de fatos. Em Sobral, mas a mortandade em Sobral caiu. Mas os casos aumentaram. Mas as pessoas aprenderam a se prevenir um pouco. Mas enfermidade, irmãos, é enfermidade. Enfermidade tira o empregado do seu serviço, tira o patrão do seu comando, tira a família de uma vida normal. Mesmo que não morra, mas enfermidade é enfermidade. E aí, vamos esperar para ver? Ou vamos agir? Ou vamos reagir a isso? De que forma nós vamos reagir a isso? Tem uma receita, que é obediência. Eu estou colocando aqui em várias situações, já que nós estamos vivendo esse momento tão terrível, vamos falar um pouco disso. Por que não? Se no nosso próprio meio existe isso, a desobediência às leis, aos governantes, enfim, aquilo que deve reger o nosso bem-estar, estamos desobedecendo, o que esperar? Então, irmãos, quando a Bíblia fala sobre obediência e desobediência, isso é uma coisa muito séria. Todavia, eu sei, irmãos, que não é fácil obedecer governo corrupto, e nem você está sendo desafiado a desobedecer a Deus. Você não está sendo desafiado a negar a sua fé, pelo menos por enquanto. Mas precisamos fazer a nossa parte, em tudo e sobretudo. Irmãos, nessa questão da pandemia, voltando aqui, há necessidade de estarmos mais ligados a isso que está acontecendo, porque nisso a gente pode até ver, quem é espiritual me entende e pode ver também, existe uma permissão de Deus. O Senhor está chamando a atenção, de certa forma, tanto da igreja quanto da humanidade, para prestar mais atenção sobre alguns valores que estão sendo desprezados. Volto a dizer, desobediência. Por que desobedecem tanto a Deus, irmãos? Seus princípios. Então, das coisas que acontecem, coisas ruins que acontecem, Deus ainda está sendo muito misericordioso. Como eu vejo a misericórdia de Deus, irmãos, os hospitais estão saturados. Você está vendo aí, não tem mais lugar para se colocar gente doente. Não está tendo mais lugar. Parece que Fortaleza tem 27 ou 28 hospitais, né? Aliás, Ceará, 28 hospitais, sim. Aliás, Fortaleza, eu ouvi alguma coisa ontem. Estão todos tomados. Eu fico imaginando, irmãos, meu Deus, se não for misericórdia, o que significa, irmãos, 20 e poucos hospitais na cidade, de 10 milhões de pessoas, no estado, né? Não é isso? O que significa, irmãos,
mesmo colocando São Paulo com todos os hospitais, que eu não sei quantos, se é 1000 e pouco, não sei, todo São Paulo, para a quantidade de gente que tem naquele estado. Agora eu fico imaginando, irmão, se isso crescer mais, se isso se avolumar, vai colocar gente aonde? Não tem profissionais para trabalharem nisso, assim, tantos para trabalharem nisso. Não tem profissionais. Não tem tantos médicos assim. E os que estão já estão até apavorados. Eles estão apavorados. Não tem recursos mais, irmãos, para bancar pessoas desempregadas no país. Não tem. Ah, mas tem. Não tem. Não tem, irmãos. Será que as pessoas não pararam ainda para ver isso? Vão colocar corpos aonde? Doentes aonde? Se você não foi, vá. Temos enfermeiras aqui. Vá no hospital hoje, dá um rolézinho lá. Vai lá. Vai no regional. Temos irmãos no hospital. Gente que estava na fila lá esperando 3 dias numa cadeira para ser internada, para ser colocado numa cama. Vai, dá uma voltinha por aí. Eles não estão brincando. E as pessoas pensam que isso não é nada. Principalmente os jovens. Eu não pego esse negócio não, se eu pegar vai ser leve. Aí leva para casa. Aí, enfim, aí tá, esquece do próximo e não está nem aí. Muitos desses jovens, ainda bem que existem exceções, né? Sempre existem jovens, graças a Deus, que não são como essa maioria que está por aí. Então, irmãos, eu só estou trazendo essa alerta porque nós ainda estamos começando o mês. Aliás, o segundo mês já foi embora, já estamos chegando quase na metade do ano. Daqui a pouquinho nós chegamos à metade do ano, irmãos. E aí? Vamos esperar bater a nossa porta? Irmãos, se houver um decreto, fecha as igrejas, aliás, as igrejas não, a igreja não se fecha, fecha os templos. Eu não vou pensar 2 vezes. Primeiro, porque existem 2 templos onde o Senhor habita. Vamos colocar assim de uma forma bem. Primeiro, que Ele habita é em você, dentro de nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Primeira coisa, você é crente, você é templo do Espírito Santo. Esse templo aqui, que é casa de oração, onde o povo se reúne para adorar, para aprender, é uma bênção. Mas se esse se fechar, que este templo que é você não se feche. Esteja você aberto para mover do Espírito Santo, sempre. E aí você não vai nem precisar desse templo aqui, pelo menos por um tempo. É por um tempo, irmãos. Algumas pessoas disseram lá no começo da pandemia: não, que os governos vão fechar isso, vai ver só, é o anticristo, que isso não vai abrir nunca mais, que é o sinal, que agora duvido que vai abrir de novo. Não abriu, irmãos, não já abriu. As coisas estavam indo, abriram as portas novamente. Volto a dizer, se for preciso fechar, então vamos fechar, irmãos. Vamos fazer os cultos online, vamos fazer os estudos bíblicos em casa. Certo é que alguém pode dizer assim: mas vai esfriar a fé de muitas pessoas. Muitas pessoas vão para o mundo. Às vezes estavam dentro da igreja, mas já estavam no mundo há muito tempo. Estavam dentro do templo, mas estavam no mundo há muito tempo. Que negócio de perder a fé é esse, irmãos? A minha fé aumentou mais ainda com esse negócio que está acontecendo. A minha fé aumentou. Se a fé diminuiu a fé, porque não foi mais para os cultos, não foi mais para a igreja. Pastor, diminuiu a fé. Já estava sem fé há muito tempo. Já estava perdido dentro da igreja há muito tempo. Só estava esperando um momentozinho para cascar fora, para dar no pé. É desculpa esfarrapada. Irmãos, pelo amor de Deus, quem tem temor de Deus, quem já aprendeu do Senhor, quem já aprendeu, já sabe como buscar a Deus,
como ler a Bíblia, como orar. Não é possível, nós estamos pregando aqui toda semana, ensinando, mostrando, dando caminhos, orientando e falando e pregando. Não é possível, irmãos, que 2 semanas, vão desviar. Já está desviado. Vai desviando, já está desviado há muito tempo. Então, se for preciso fechar, que feche. Que o Senhor não nos permita isso. Mas se chegar a esse ponto, fazer o quê? Vamos obedecer, vamos ser obedientes. Aliás, tem gente que desobedece de uma forma tão escancarada, vem para os cultos sabendo que está doente, vem para os cultos sabendo que está lidando com gente doente. Se você está lidando com gente doente, fica em casa. Talvez você ainda não esteja, mas tem alguma coisa que vai dar errado. Se está lidando com alguma pessoa que está com problema, que está em quarentena, fica também. Se previne os outros, mas não, vai para o culto. Que negócio é esse? Tem coisas que eu não entendo. Tem gente que veio aqui há semanas atrás aí doente. Depois de tantos conselhos, tantas orientações, aí tem que fechar mesmo. Aí não tem jeito. Ainda vem, a gente orienta, gente, sai, vai para casa, já que está do jeito que está, despeça dos irmãos, faz igual lá vou falar chinês não, faz igual o japonês, né? Faz assim, arigatô, não sei o que, balança sua cabeça e vai embora. Evita ficar conversando pertinho, abraçando, beijando. Irmãos, nós estamos já fazendo essas coisas de novo, sem que a coisa tivesse terminado. Então, se há aqui um decreto, gente, acabou o culto, sai devagarzinho, vai em família para casa. Já assistimos o culto, já conversamos um pouquinho, vai, mas não, fica, aí vai ter que fechar mesmo. Mas se a gente for obediente, se formos obedientes, vai dar tudo certo. O distanciamento está bom, ninguém está respirando em cima de ninguém, enfim, mas acabou, vai para casa. Pelo menos se acontecer alguma coisa, não vai ser daqui. Mas se houver desobediência, vamos ter que tomar outras medidas. Então, voltando, estamos falando sobre obediência e desobediência. Obediência, um portal para as bênçãos. Desobediência, um portal para as desgraças, para as maldições. Como as pessoas são desobedientes. Eu quero concluir dizendo, irmãos, que, volto, né? Tomara que as vacinas deem certo, mas algumas atitudes, né, podem mudar o rumo das coisas. As dores podem ser amenizadas, mas eu quero concluir advertindo que o mal sempre passa por mutações para o mal. Enquanto as pessoas brincam com coisas sérias, como por exemplo, tem pessoas brincando com o pecado, sabem para onde elas vão? A gente já sabe que a Bíblia diz: quem brinca com o pecado, brinca com Deus, já tem um destino cravado para o inferno. Brincar com Deus, brincar com essa coisa séria, já tem um destino traçado para o inferno. Por causa da desobediência, a rebeldia tem levado muitos para este lugar. O problema, irmãos, é que a humanidade desobediente sempre brincou e sempre brinca, zombam de Deus, e aí o que vão colher? Não outra coisa, né? Isso falando em termos finais. Ainda que Deus seja misericordioso, espera o arrependimento, que voltem para Ele. Há uma insistência em desobedecer-lhe. Ainda que Deus tenha mostrado a porta de escape das maldições e o caminho para as bênçãos, ao trazer seu filho para remover toda a maldição, mas qual tem sido a resposta da humanidade? Negar Jesus, negar Deus, não entrar nessa porta e não andar neste caminho que conduz à salvação.
Isso agora na questão relacionamento homem com Deus e Deus com o homem, salvação eterna. Os homens têm desprezado a Deus, e o Senhor tem chamado as pessoas para a obediência, para estarem com Ele, mas não querem. Olha, irmãos, até que aprendam a obediência, Deus permite as dores e os ais, mas isso terá um fim, e o fim será trágico, terrível para os desobedientes. Não queiramos nós sermos desobedientes. O fim será trágico para os desobedientes, para os que brincam com Deus. Não tem coisa boa vindo para estes. Irmãos, a igreja de Jesus precisa também obedecer, viu? Às vezes no nosso próprio meio, igreja, enfim, há muita desobediência. Como nós somos tendenciosos à desobediência. Tem um texto que fala sobre, inclusive, a obediência aos líderes espirituais, né? Já que estamos falando de liderança, de autoridade espiritual. Você sabe que o Senhor me colocou aqui como autoridade espiritual? Eu não sou senhor de vocês, Senhor é Deus. Eu não sou o salvador de vocês, Salvador é Deus. Mas o Senhor me colocou aqui como autoridade espiritual, e eu tremo diante de Deus só em pensar nisso, mas eu levo isso a sério. E inclusive a Bíblia fala sobre a obediência aos pastores, né? A Bíblia fala, eu estava até pulando isso aqui, lá em Hebreus 13, 17. Tem gente que nem lê isso aí, né? Vou obedecer. Hebreus 13, 17 fala: obedecei aos vossos pastores, obedecei, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas. Você quer isso? Deus me deu isso. Eu falei, meu Deus, dar conta de cada um aqui é muito difícil, é muito pesado, Deus. Eu já tentei pular fora umas 2 vezes, já, devido à responsabilidade. Mas não, vem, me puxou de novo. Dar conta das almas? Ser responsável? Sim, eu tenho essa responsabilidade. Mas vocês devem aprender a obediência aos pastores também. E se? Estou falando de pastor, não estou falando de mercenário, não estou falando de aproveitador, não estou falando de meio pastor, não estou falando de gente que se fez pastor, estou falando pastor. Estou aqui colocando aqui, não. Mas o povo é muito rebelde, irmãos. Pessoas não sabem o que é obediência a pastores, a líderes, não sabem. Eu não estou exigindo isso aqui não, estou falando o que a Bíblia está dizendo. Não estou aqui querendo que vivam no tacão do medo, aquela obediência, não. Também o líder, ele tem que se dar o respeito, ele tem que se fazer respeitado, etc. Mas não justifica a desobediência dentro da casa de Deus, frente ao líder que Deus colocou como pastor. Se não quer tê-lo como pastor, abre mão logo de uma vez. Não quero, não aceito como pastor. Já fizeram isso aqui, né? Não quiseram me aceitar como pastor. Tudo bem, você pode não aceitar, pode, está livre. Mas diz aqui: velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas. E quando um líder ele é obedecido daquilo que ele precisa ser obedecido, ele faz a obra não gemendo. Diz aqui o texto: para que faça a obra sem gemer. Irmãos, está no texto aqui. Porque isto não vos seria útil, ou seja, não é bom. Só para fechar aqui. Então, obediência, irmãos, atrai bênçãos. E como autoridade eu posso decretar bênçãos sobre a igreja, sobre você, sobre a sua vida. Deus me deu essa autoridade para isso.
Eu não faço isso não vou fazer por orgulho, por vaidade do ser líder, não. Pode estar tranquilo, não sobe minha cabeça não. Mas é por responsabilidade, é pelo chamado. O Senhor nos deu essa autoridade. Mas a desobediência atrai pessoas para maldição. Aí não tem decreto de bênçãos para quem desobedece. Não tem. Não existe como alguém ser abençoado em desobediência. Não existe. Então são coisas que nós precisamos aprender e precisamos colocar em prática, porque isso é bom. É tanto na questão da família, quanto a questão eclesial, quanto a questão direta da nossa ligação com Deus, Deus homem, homem Deus. Irmãos, como as pessoas perdem, como nós perdemos quando optamos erradamente, quando escolhemos mal, deixando de obedecer. Ainda bem que antes que o juízo final aconteça, o juízo final vai acontecer. O que está, pastor? Será que Deus está com um decreto de juízo sobre a terra por causa da desobediência? Eu posso acreditar que sim, mas não é o final não, tá? São só alguns puxõezinhos de orelha. O que está por vir aí, não queiramos nós estarmos aqui para vermos o que está por vir. Se os hospitais estão cheios, no seu limite, Deus é tão maravilhoso, daqui a pouquinho Ele vai deixar passar. Por causa da misericórdia. Por causa da misericórdia. Não está pior por causa da sua misericórdia. Porque o que a gente vê da desobediência, irmãos, eu sei se alguns aqui fossem Deus, já teria arrebentado com tudo. Ainda bem que Deus é Deus. Deus não é como nós humanos. Deus tem misericórdia ainda, mas isso vai acabar. O juízo final vai acontecer. Eu não quero estar aqui. Eu não quero estar aqui, mas vai acontecer. Estou biblicamente convencido disso. Estou espiritualmente ligado nisso. Eu não abro mão disso por nada. Eu tenho que pregar isso. Eu tenho que ensinar isso. Porque não vai demorar. Não vai demorar. Você observa, olha bem, olha, meu Deus, observa isso. Para eu fechar aqui, faltam 5 minutos. Irmãos, quem poderia imaginar que 2021 está assim? A nossa expectativa, já disse aqui, era outra. E aí? Você pode firmar, bater, dizer assim, não, 2022 é só glória. 2022, quem pode cravar isso, irmãos? Quem pode cravar isso, irmãos? Recebi agora uma palavra de um médico lá do Espírito Santo, do estado, dizendo, olha, aqui já chegou a terceira onda. Já passou a primeira, nós já estamos na terceira onda. Onde isso vai parar, irmãos? E se as vacinas não forem isso tudo? E mesmo depois de vacinadas, as pessoas não ficam totalmente imunes, não. Talvez tenham que fazer igual fizeram com a gripe, todo ano tem que ser vacinado. Não estou pregando terror, estou dizendo que isso pode acontecer. Sabe o que nos salva? A esperança que nós temos em Deus.
Sabe o que nos traz paz? É sabermos que nós estamos andando em obediência, e quem anda em obediência atrai bênçãos. É isso que me traz paz, mesmo que tudo se transtorne, tudo. Não, Senhor, eu vou andar em obediência. Em todos os modelos, moldes que eu coloquei aqui, mas principalmente eu tomei decisão. Eu vou te obedecer, Deus. Eu vou andar em obediência. Vou andar por caminhos que mostram que eu estou andando em obediência ao Senhor. Vou obedecer também, ó Deus. Sim, as leis, os governantes, eu vou obedecer. Vou andar em obediência dentro da minha casa também. O que o Senhor tem como decreto para eu fazer na minha casa? Eu vou fazer, Senhor. Obediência atrai bênçãos. É um portal para as bênçãos. Desobediência, portal para as maldições. Vamos ficar de pé, vamos orar. Amém, louvor. Aleluia. Eu espero que essa palavra tenha tocado o seu coração, porque veio do coração de Deus, pelo movimento das coisas, pelo que a gente passa e sofre, de repente salta um pouco as emoções, mas eu falei de uma forma muito consciente do que a palavra diz, daquilo que nós precisamos, andar em obediência. Esta é a mensagem. Se você assistir logo mais à noite, naturalmente você vai reparar algumas coisas, faça os cortes que você tiver que fazer. Se você for abençoado, passa para alguém, dá um likezinho lá, passa para frente. Da mensagem que nós pregamos semana passada, eu até fiquei feliz, em tese, porque eu ouvi de pessoas que não puderam vir ao culto, pessoas que têm dificuldade até de escrever, até de falar, pessoas humildezinhas que não puderam vir, não podem vir aos cultos. Mas pastor, eu ouvi a mensagem 2 vezes. Pastor, eu ouvi a mensagem 2 vezes. Pastor, como coisa boa, né? Quando você consegue, quando o Espírito Santo de Deus consegue tocar vidas, tocar corações. E tem gente que eu tenho certeza, até líderes nem viram. Tem gente que nem abriu lá para, nem veio e nem abriu para ver daquilo que Deus colocou no nosso coração para poder trazer para a igreja. Problema seu, se você não viu porque não sei, mas Deus está, o que Deus está mandando fazer, eu estou fazendo. Estamos pregando. Quiser ver, veja, passa para alguém, para edificar alguém, porque as pessoas precisam ouvir isso que Deus tem colocado nos nossos corações. Vamos orar. Andar em obediência. Pai, nós queremos te agradecer por tua palavra ser conosco. Perdoa-nos, porque nem sempre somos obedientes, mas quando estivermos para desobedecer tanto ao Senhor quanto aquilo que foi dito aqui hoje, os quais nós precisamos obedecer, nos fale, ó Deus, Espírito Santo nos toque, para que possamos voltar atrás e andar em obediência, porque isso atrai bênçãos. Toma, ó Deus, as nossas vidas, tenha misericórdia de nós, toma o nosso país, toma os governantes. O Senhor mandou que nós orássemos pelos governantes, e é isso que nós queremos fazer agora. Ah, Deus, existem governos injustos, maus, ruins, mas nós precisamos fazer a nossa parte, porque a Bíblia diz que cada um dará conta de si, do que tiver feito através do corpo, bem ou mal. Então ajuda-nos, ó Deus, para que possamos andar em obediência, a fazermos aquilo que convém, do que é bom, do que é agradável a Ti, do que é agradável às pessoas, porque isso nos traz paz, nos traz segurança e firme em nós a esperança de dias melhores contigo e em Ti. Despeça-nos com a Tua paz, leva-nos para os nossos lares, livra-nos de todos os males, ó Deus, que na prudência, ao andarmos prudentemente, possamos colher das bênçãos da prudência. Em nome de Jesus nós oramos, e que o amor de Deus o Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, Filho bendito,
a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo seja convosco, e de igual modo seja com todo o seu povo espalhado na face da terra, desde agora para sempre. Amém? Amém.